isso, eu digo que a pessoa tem que gostar de número, porque assim, 0,01 no final não bateu, só bate com 0,00. Então, o projeto cultural é o projeto que você idealiza, que você vai colocar ele numa lei, aonde você vai passar para as pessoas qual é a sua ideia. Então, ela pode ser uma ideia de teatro, ela pode ser uma ideia de livro, ela pode ser uma ideia de cinema. Tem vários segmentos. Aí você vai ter que montar o seu projeto cultural. Como se faz isso? Você tem que saber o que você vai fazer. Porque é você que vai propor. Eles vão entender e vão aceitar. Depois não tem como dizer assim, mas não foi isso que eu quis dizer, porque daí o projeto está pronto. Então, esse projeto ele tem que ter uma estrutura adequada, ligadas em objetivo. Exatamente qual é o seu objetivo? Quem você pretende alcançar? É público jovem? É público adulto? É público idoso? O que você vai fazer? Tem que estar muito bem claro qual é a sua ideia. Mas eu ainda não sei disso. Então, você vai ter que esperar saber para você poder montar primeiro a estrutura do seu projeto. Então, aí você sabe qual é o seu objetivo. O que você vai fazer? Vou fazer para 10 apresentações, para 20 apresentações, vou fazer um livro. É um livro com 2.000 unidades de impresso, 3.000 unidades de impresso. Você tem que saber exatamente qual é o seu público. Você tem que saber se você vai vender um CD, um DVD ou um livro, qual é o alcance do que você está propondo, para você ter toda essa parte formal assim, estruturada. Aí você começa a pensar em custos. Enquanto você não tem o projeto, não sabe o que você vai fazer, você não tem como pensar em custos. A partir desse momento, você vai começar a estabelecer empresas que você pode contratar, itens que você vai precisar para você fazer orçamentos, para você colocar os valores que sejam compatíveis com o que você efetivamente vai fazer. Hoje, por exemplo, o PROAC, que é o estadual, como o federal, eles já têm uma base. Só que essa base que está ali no sistema, que você vai lá e ele dá uma taxa laranja, se você coloca um valor acima da tabela deles, essa tabela está desatualizada desde 2014. Então, a gente tem que ter noção exata de preço de mercado, para você poder colocar um valor acima da tabela, se for o caso, e justificar. Porque senão, tudo que sai como uma taxa laranja lá, significa que você extrapolou a base deles. E aí você tem que explicar por quê. Porque, olha, o SATED de São Paulo, ele está pagando este valor para um técnico de som. Eu não posso colocar menos, porque daí eu não consigo contratar, porque eu tenho uma base. Então, são coisas que você tem que ter isso certinho para você poder explicar e eles aprovarem. Eles aprovam, sim, valores acima do que está ali naquele programa. Agora, a gente tem que ter por base o seguinte, o Ministério ou a Secretaria da Cultura, eles não chamaram você, eles não foram na sua casa bater para você fazer um projeto. Você fez e passou para eles. Então, aquilo que você propôs é aquilo que você tem que fazer. Você não pode simplesmente sair criando, mas agora apareceu essa ideia. Se tiver outras ideias que aparecem no meio do caminho, porque um projeto cultural, uma realização de um projeto cultural entre o tempo que você pensa e o tempo que você realiza, tem um caminho de criação. E se aí ele altera muito o objeto, você tem que pedir autorização para você mudar o seu objeto, senão você vai ter uma prestação de contas reprovada. Então, a formatação, ela compreende essa parte de estruturar o seu projeto, montar a planilha e você tem que ver todos os documentos obrigatórios, que são documentos da empresa, mas tem uma lista de documentos que são obrigatórios específico de cada segmento. Então, por exemplo, um projeto de audiovisual, ele tem um script ali que você tem que cumprir. Você tem que dizer qual o tempo de duração,
Que tipo de gravação vai ser? Vai ser digital? Não vai ser gravação antiga? Vai ser... Então você tem lá todas as questões que eles têm que saber para saber o que você vai propor, qual é o resultado do seu produto final. Se você vai num projeto de artes plásticas, tem que ter um projeto tipográfico. Você tem que saber, olha, eu preciso de um espaço de 100 metros e 200. Você tem que dizer, olha, eu tenho ideia de expor 50 obras, o que são, qual é o tema. Tudo isso você tem que colocar, porque é o seu projeto. E aí, a partir de tudo isso, é que eles vão ter elementos para ver se você orçou uma planilha adequada ou não. Porque se você não coloca para eles exatamente o que vai ser, você pode ou orçar mais ou se prejudicar e orçar menos. Porque aí depois que você aprovou o projeto, aí você pedir readequação de projeto para aumentar uma planilha, você pode pedir desde que você captou 50%, mas a lei permite que você só aumente 50% do valor aprovado. Então tem uma série de coisas que que nem um elo, né? Vai um elo ligando no outro. Então você não pode simplesmente fazer um projeto assim aleatoriamente, porque depois ou você não executa ou você fica travado para você pedir uma readequação. A partir do momento que você fez cumpriu essa etapa primeira, você submeteu o seu projeto ou a secretaria municipal, estadual ou federal, dependendo do que você escolheu. A partir do momento que eles analisam e eles aprovam o seu projeto, esse projeto vai ter um valor, ele tem um número e ele será publicado. A partir da publicação, você está apto a pegar o seu projeto, colocar embaixo do braço e procurar quais empresas você acha que gostariam de apoiar e de patrocinar o seu projeto. Não existe dinheiro que vem na conta de ninguém. Você tem que ter um projeto bom para você conseguir ir no escritório de um patrocinador e ele se encantar com o seu projeto, porque senão você não vai conseguir captar dinheiro. Por isso que eles dizem que, se você procurar as pesquisas, a gente tem que somente 30% a 35% dos projetos aprovados, inscritos e aprovados, conseguem captação. Porque tem gente que faz cada projeto que é muito maluco. Se eu fosse enumerar cada projeto mais doido que eu já vi, entendeu? Porque antes de eu trabalhar por conta, eu trabalhava na área do Centro Cultural do Banco do Brasil, que lá era edital. A gente via cada projeto que a gente dizia assim, gente, o cara está propondo isso, como que a gente vai patrocinar um negócio desse, entendeu? Porque era coisa sem pé e nem cabeça. Então você tem que ter um projeto estruturado e um projeto que encante o patrocinador. Não tem essa que o patrocinador também, mas ele vai isentar do imposto de renda, ele patrocina qualquer coisa. Negativo, porque o patrocinador vai ter o nome dele lá e ele está cuidando da marca dele. Então, se ele tiver um risco de imagem, para ele consertar isso demora muito. Então, a gente tem que ter um projeto que nem se você tem uma empresa que você sabe que todo mundo lá tem uma religião X e todo mundo tem um conceito de vida. Você não vai lá oferecer um projeto totalmente pornográfico, porque não vai aceitar. A mesma coisa, o contrário. A gente tem empresas que elas procuram projetos de cinema, tem outras que procuram projetos de teatro. Você já sabendo que essa empresa, ela tem uma linha que ela segue, que nem na época, que agora não tem mais, mas teve, quando tinha o Banco Real não adiantava você levar qualquer projeto, ele só patrocinava projetos de restauro de espaços tombados. Então, era o perfil do Banco Real, que era uma maravilha, porque para patrocinar um projeto de restauro, só mesmo num banco. Porque é uma coisa muito cara e o script que tem para você poder escrever o projeto, ele é gigantesco. É muito específico. Você tem que apresentar toda a documentação do Compresp, tem que apresentar toda a documentação do Condefat. Você tem que ter investido para ter um projeto, um memorial descritivo
assinado por um engenheiro do que vai ser feito. Qual é a planta? Planta hidráulica, planta de elétrica, planta de internet, planta tudo. Então, só consegue fazer um projeto ou patrocinar um projeto de restauro um banco, que nem Centro Cultural do Banco do Brasil. O Banco do Brasil patrocinou, o prédio era tombado, o prédio era dele. Ele tem um andar inteiro só de engenharia que cuida de todos os prédios do banco. Então, essa mão de obra, para fazer toda esta parte de memorial descritivo e toda essa infinidade de coisas que a gente tem que colocar, a equipe estava paga, não tinha que pagar ninguém, porque todo mundo já é funcionário do Banco do Brasil. Então, isso era um trabalho deles, um trabalho de linha. Agora, uma outra empresa, você fala assim, eu queria tanto patrocinar, mas eu não tenho como investir 100 mil reais numa empresa de engenharia, no escritório de engenharia, para montar tudo isso, para depois eu montar o projeto. Então, por isso que a gente não tem muitos patrocínios. O Banco Real fazia isso. Ele só escolhia projetos de restauro. Foi um período para quem trabalha nessa área de restauro e dos projetos públicos, porque os prédios são públicos, né? Então, foi um período que saíram várias obras de restauro porque a gente tinha o Banco Itaú, é sempre banco, entendeu? Porque é quem tem o dinheiro e quem tem a equipe que vai colocando isso na linha de trabalho. Eu não faço captação. Tem empresas especializadas em fazer captação. O captador, hoje, assim, lá atrás, ficava estabelecido que cada um ganhava 10% em cima do valor captado. Houveram várias mudanças na lei e hoje a lei paga um teto, independente do valor do projeto. Como você chega nesse valor de captação? Que isso é uma coisa que a grande maioria, ela se confunde completamente. Então, eu estabeleci a planilha de custos que a gente acabou de falar. Então, na planilha de custos, você tem custos de pré-produção, custos de produção, custos de divulgação e custos de administração. Ora, são 4 grupos específicos e nas 3 leis é exatamente igual, tá? Você soma isso daí. Isso daqui deu 1 milhão. Você vai pegar, a partir desse 1 milhão, você estabelece 10%, que é o permitido pela lei, para colocar ali. E o permitido pela lei é 10%, são 10%, limitados em 100 mil. Se o seu projeto for de 1 milhão e 200, você continua com 100 mil. Se o seu projeto for de 5 milhões, ele continua com 100 mil. Isso para a lei federal, porque na lei estadual os projetos nem têm esse valor, eles são todos limitados em 1 milhão, né? Você não tem como fazer projeto acima de 1 milhão. Então você chegou na somatória dos custos efetivos do seu projeto e colocou 10%. Então de 1 milhão, ele foi para 1 milhão e 100. Virou o valor total do seu projeto. Se o captador captar 1 milhão e 100, ele vai ganhar 10%? Não, porque está limitado em 100. Entendeu? Então você tem que estabelecer uma regra de 3 e pagar o captador. O captador é assim, ele tem que escolher, ele tem uma gama de empresas que ele tá ali na carteira dele. Então, ele tem o perfil das empresas. O que essa empresa, a linha dela é música. Não adianta eu levar um projeto de teatro. Então, ele tem que fazer esta pré-seleção dos projetos. Ele tem que olhar na carteira de empresas que ele costuma visitar e que tem contatos, qual é o perfil da empresa para ver que projetos que ele encaixa e ele vai e apresenta o projeto. O fato de apresentar o projeto tá no começo da linha, né? Até ele chegar ali na frente. Então, se você tem empresas que elas só definem isso no segundo semestre, tem outras que só definem isso em novembro. Cada empresa tem uma especificidade do que eles fazem. Agora, também o captador, ele tem que conhecer a empresa para saber qual é a modalidade de recolhimento do imposto de renda que ela está enquadrada.
Então, o captador ele também tem que conhecer isso, porque senão ele também está tendo um trabalho que não vai ter resultado. Então, cada trabalho não tem como a pessoa, que nem no começo, quando eu comecei a trabalhar por conta, mas você tem que fazer também, gente, não cabe tudo isso. Ou você faz uma coisa ou outra, porque cada um tem uma ciência para o cara entender e para ele ter resultado. Então, os captadores, dificilmente você vai encontrar um captador que faz prestação de contas. Por quê? Porque, assim, são coisas muito intensas que cada um tem que fazer um pedaço, senão não dá.